Hello, mis amigos, como estamos? Eu sou Luiz Melo, sou o criador do método OnLife e estou aqui para ensinar-te como melhorar tus ventas utilizando as técnicas de conexão emocional. Para quem não me conhece, também sou o autor do livro El Samurai de las Ventas Humanizadas e hoje estou aqui para mostrar-te um caso prático del interesse ao compromisso, como reactivar a emoção e cerrar sem pressionar. Situações comuns que nós outros assessores vivemos quando os clientes eles visitam nossa vitrina e ao final eles saem e quando regressam, como hago para que esse cliente ele tome a decisão e eu consiga cerrar em caliente. Esse é nosso desafio hoje, então se tu estás vendo essa classe gratuita, é porque quero que tu aprendas e que podamos seguir adelante juntos nesse processo de aprendizagem. Muito bem, chicos. Primeira coisa importante, quero contar para vocês como que é a história, o caso prático que nós outros vamos a manejar acá. Primeiro, um cliente chega com sua esposa a ver um auto. Muito bem, ambos mostram interesse, realizam a prova, veem o carro, expressam agrado, pero ao final decidem, mira, sabes que, déjame que nós outros volvemos outro momento, e nesse momento deixamos por aí, pero te agradeço muito. E o vendedor se sente muito frustrado, porque tu tenias a oportunidade de cerrar, pero o cliente com a esposa acabou decidindo sair para volver em outro momento. Dias depois, esse mesmo cliente regressa, só que agora ele não regressa com a esposa. Ele regressa com uma outra pessoa, pode ser com um amigo, com um filho. E que passa? Ele chega aí e ele agora ele quer continuar a compra. Só que a pergunta que tenho aqui nesse caso prático é: que estratégias e ações específicas nos ajudam a transformar esta segunda visita em uma decisão concreta? Que é o que tu deves fazer para lograr esse cierre? Claro que aqui tu tens que entender algo muito importante e é o que quero mostrar, que dentro de uma primeira visita, o primeiro que nós temos que entender é que o objetivo do assessor não é vender. Tu tienes que primeiro criar conexão com o cliente. É muito difícil quando tu chegas para esse cliente já desde um primeiro momento dizendo, claro, esse veículo é tanto e estás querendo comprar contado financiado e tu aún não tienes a conexão de confiança com o cliente. Então, busca sempre entender e escuchar tu cliente primeiramente para generar valor. Muito bem. Como que tu vas fazer isso? Construindo autoridade, mostrando que tu conheces de veículo, certo? Mostrando que tu estás interessado nele. Só que as perguntas que tu haces têm que ser relevantes. Então, todas as perguntas que tu vas a construir durante essa primeira visita têm que de alguma maneira servir para construir novas pontes de conexão e te vou mostrar como isso vai suceder. Segundo, escuchar profundamente suas preferências e motivações. Por que o cliente está mirando esse auto? Será que essa pergunta tu tens que fazer? Identificar se o cliente ele é mais racional, emocional ou ele é mais prático, certo? Tu tens que buscar de alguma maneira entender se a decisão de compra dele é por um tema mais de aquilo que ele sente, ou aquilo que ele está pensando, ou aquilo que é mais objetivo, é uma pessoa que vai mais ao grano. E são formas diferentes de actuar. Detectar o padrão dominante dele, segundo a programação neurolinguística. Ele é uma pessoa mais visual, mais kinestésica ou mais auditiva. É importante que tu tenhas conhecimento, tanto desde o Enneagrama, acerca das pessoas mais práticas, mais racionais e mais emocionais, para também utilizando a programação neurolinguística, que é quando tu hablas de kinestésicos, auditivos e visuais. Com isso, tu adapta tu linguagem de comunicação. Tu também tens que determinar o rol das pessoas que estão nesta reunião. Por exemplo, quando o esposo e a esposa estão chegando, quem aí tem o rol de influenciador e quem tem o rol de decisor? Tu tens que fazer perguntas para entender efetivamente aonde a esposa está ajudando a tomar essa decisão e observar como se comunicam entre eles. Tu tens que estar observando o que é o que eles dizem, como eles se miram, para quê? Para que tu possas utilizar nesse primeiro momento essas informações como puentes de conexão. Muito bem. O que é o que nós temos que levar aqui em consideração agora?
evaluar o momento de compra. É suponer que tu cliente ele chega no concessionário já para comprar, é um erro. E é um erro por dois motivos. Primeiro porque ele cliente, mesmo que ele chegue para comprar, ele não te vai dizer. Tu tens que identificar, mas bem, tu tens que fazer com que ele mesmo se mostre que ele está comprando. Pero para isso, tu vas a ter que fazer com que ele sinta confiança em ti. Então, mira que interessante, são 4 momentos de compra. E eu quero que tu entenda que quando tu recebiste esse esposo e essa esposa na primeira visita, tinha que observar se eles estavam fazendo perguntas, se efetivamente eles estavam solamente observando e não estavam profetizando. E nesse caso, seria uma pessoa curiosa. Uma pessoa iniciante já é uma pessoa que ele já está comparando opções. Então, escuta, ele já ha visitado, ele já ha explorado outras opções. Será que tu perguntaste para tu cliente? Ele aún estava inseguro do produto. Então, se ele aún estava inseguro do produto, não estava determinado de qual era o veículo que ele estava comprando, ele errou, é tu começar a falar de financiamento nesse momento. Você me entende? Tu tens que buscar construir um avance de acordo com as necessidades dele. Agora, pode ser que ele já seja um cliente potencial. Significa que ele já tem claro o seu produto, ele já tem mais claro o seu pressuposto, ele já sabe quem está tomando e influenciando a decisão, só que agora falta urgência, ele solamente não tem prioridade. Agora, se ele cliente ele já tem a prioridade, significa que ele já está decidido. E aí, obviamente, é onde eu utilizo a técnica de cierre. Qual é o erro aqui? É usar uma técnica de cierre quando o cliente não está decidido. E para estar decidido, ele tem que cumprir com esses 4 pilares. Muito bem. O que nós outros devemos entender agora, considerando o caso prático? O cliente se foi com a esposa e agora ele regressa com outra pessoa. Se tu hiciste um bom trabalho na primeira cita e agora o cliente decidiu volver, não é por casualidade. Seguramente o cliente ele viu valor, não somente no produto, mas em tu conversação, porque se ele não confiar em ti, ele não regressaria. Então, mira que é importante entender que o assessor agora ele deve reconectar a emoção da cita anterior. Isso é o primeiro que tu tens que fazer. Em vez de vender o produto, tu tens que recalentar o cliente. Isso basicamente é o que hacemos quando um cliente nós outros por exemplo, ele solicita uma informação através de uma chamada e nós outros hacemos seguimento. Todo segmento, basicamente, é uma estratégia de recalentamento para que aquele cliente volva a um estado de interesse para querer volver a falar com nós outros. Quais são os 5 passos que tu tens que entender nessa segunda visita? Primeiro, entender o papel da nova pessoa que o acompanha. Então, tu tens que perguntar que rol cumpre essa pessoa na decisão. Tu vas a ter que, de alguma maneira muito sencilla e muito sutil, entender como essa pessoa pode estar participando da decisão. Segundo, recordar a experiência anterior. Qual é a forma que eu te recomendo? Pergunta, se volvisse porque há pontos a favor desse produto que tu has visto com nós outros. Será que tu me poderias dizer que mais te chamou a atenção na visita anterior? E para tua esposa? Ou seja, tu tens que começar a conversação com esta memória sendo recalentada. Terceiro passo, detectar que ha cambiado desde a última visita. Se ele se demorou 24 horas ou 72 horas, não importa. Tu tens que perguntar para ele, desde esse dia, senhor Francisco, has visto outras opções ou segue com este mesmo modelo em mente? Que ha cambiado hasta hoje? Que has visto que de pronto te has sentido mais seguro para tomar tua decisão? Quarto passo, reforçar os pontos positivos. Como tu já viste uma experiência com o cliente, é muito importante que tu como vendedor, e tu já conhece o cliente, tu te recuerda do que a esposa viu, tu hiciste uma boa experiência, tu haga a seguinte pergunta. Me recuerdo que tu esposa se vê muito cômoda manejando. Ella mesmo dijo. E tu notaste uma grande potência de motor quando tu has acelerado. Que tão importante é para ustedes essas características? Isso sigue sendo o mais importante para ustedes? Se o cliente ele habla sim,
Que é o que tu estás logrando fazer com que o cérebro dele, ele utilize isso como um gatilho de afirmação. E isso faz com que se desbloqueie suas defensas. E por último, fazer perguntas de implicação. Essas perguntas, generalmente, nós outros assessores não hacemos. Para fazer com que o cliente ele amplie sua consciência e assuma uma postura ativa para tomar uma decisão, tu tens que perguntar algo como: se por casualidade nós outros não logramos assegurar este modelo agora, que tão difícil seria encontrar outras opções como esta? Alguma pergunta que haga com que o cliente ele sinta ele dolor cerca dele. Tu tens que encontrar uma forma que ele diga: ui, carajo, tenho que tomar essa decisão hoje. Muito bem. E aqui, basicamente, uma parte que não queria deixar de afuera é que se tu estás presencialmente com tu cliente, tu tens que ativar a experiência sensorial. Aunque o cliente esteja perguntando, tu tens que, por exemplo, invitar o cliente a aprender o motor do veículo, sentir a vibração, mostrar os materiais, mientras ele vai mirando isso, reforçar os diferenciais do veículo. Chicos, tu não podes suponer que todos os clientes sabem de todo. Por isso que é importante que tu digas: mira, tu entendes de llantas? Deixa-me mostrar-te a llanta desse veículo, porque isso aqui ao final faz diferença no preço, porque é uma llanta mais deportiva. Então, se tu for a comprar um outro veículo desse que realmente custaria muito mais, e aqui tu estás economizando por ter uma llanta muito mais eficiente, com muito mais durabilidade. E aí tu vas encontrando maneiras de generar benefícios. Por exemplo, mira, com essa llanta aqui, tu vas ahorrar tanto, porque tu vas fazer 40 mil quilômetros com essa llanta. Então, só aí tu já estás ahorrando. Então, tu tens que levar o cliente a confiar em ti através de histórias e através de tua experiência. E aí tu vas ativando no cliente situações que ele não tinha claro. Muito bem. Que é o que nós outros temos aqui para concluir nesse processo? Basicamente é o seguinte: estratégia de cierre. Agora o cliente ele já está listo para tomar uma decisão. Supongamos que agora, nesse momento, o cliente ele diz: ok, eu já tenho urgência, estou seguro do produto, tenho a disponibilidade econômica e minha esposa está de acordo, meu filho também. Vamos então avançar nessa negociação. O que nós devemos considerar aqui? Utilizar primeiramente um cierre de autoridade emocional. O que tu tens que perguntar a ele? Tu tens que dizer: mira, senhora Juliana, nós outros já passamos vimos o veículo A, B e C, já revisamos a parte da parte financeira, vimos que essa seria a melhor forma, tu estás de acordo comigo? Vimos também que tua esposa já se quedou bem, basicamente agora temos que tomar a decisão. É solamente isso que falta. E não é uma decisão impulsiva, é uma decisão muito coerente, só falta dar esse passo. Podemos sentar agora, então, para assegurar esse produto para ti? E a outra estratégia se chama cierre de compromisso simbólico, que é assim: mira, podemos já firmar hoje e fazer a reserva para que tu não perdas, porque temos outras pessoas interessadas nesse veículo. Seria importante que tu pudieras ao menos assegurar, já que tu invertiste todo o tempo e viste que vale a pena comprar esse veículo. E se tu sales daqui a hoje sem a reserva, já não te poderia mais garantizar esse produto. Então, o compromisso simbólico é mostrar para o cliente que tu estás disposto para ajudar a ele. Para concluir aqui, quero deixar para vocês acá uma série de perguntas para que vocês utilizem durante essas entrevistas. Então, eu não vou ler, mas quero que tu vejas aqui que há algumas etapas. Etapa 1, etapa de conexão. Então, quais são as perguntas que tu haces para conectar com o cliente? Como, por exemplo, que é o que mais tu desfruta quando é a hora de comprar um carro? Que é mais o que tu estás buscando? Perguntas, por exemplo, de investigação. Que carro tu tens atualmente? Que carros tu has buscado até esse momento? Perguntas de dolores. Que é o que hoje, por que hoje tu estás querendo cambiar de veículo? Por que é tão importante cambiar nesse momento para ti? Isso é como um exemplo de pergunta. Outro tipo de pergunta de validação emocional em cierre, como por exemplo:
Ahora, ¿qué falta para que podamos dar continuación? ¿O qué información necesitas tener clara para tomar la decisión con tranquilidad? Ou queres que te ajude a revisar as opções de financiamento para evaluá-lo já nesse minuto? Enfim, uma série de perguntas que são importantes. Conclusões finais aqui para concluir. Primeiro, a venda não se cierra com uma precisão, senão com conexão. Recuerda, nadie compra se não confia. Se tu queres convencer o cliente que tu tens o melhor veículo, sem fazer com que o cliente ele ponga suas opiniões, mostre suas preferências, basicamente ele vai se sentir pressionado. Tu tens que criar histórias, falar de clientes, mostrar exemplos para que tu pergunte a ele, isso faz sentido para ti? E uma vez que o cliente diga isso, é porque ele está se sentindo em confiança. Segundo, cada cliente tem seu ritmo e momento de consciência. Não use técnicas de cierre quando o cliente já não está seguro do produto. Ele tem que primeiro sentir que aquilo é o que ele está buscando. E para isso, tu tens que fazer uma série de perguntas. Terceiro, a emoção da primeira visita é tu melhor aliada. Muitas vezes, nós queremos poner todo na primeira reunião. Só o que passa é que muitos dos clientes, por vezes, não vão tomar essa decisão aí. Por isso, recuerdem, criem uma excelente experiência, anotem tudo o que eu mostrei para vocês e utilizem isso como uma estratégia de vínculo para uma segunda reunião. Quarto ponto, o produto deve falar por si mesmo. Hazlo com que ele se sinta dentro do produto. Se tu tens a oportunidade de estar presente com o produto, ele tem que provar, ele tem que experimentar e tu tens que saber falar não de características, pero de experiências. Tu tens que fazer o cliente experimentar e se imaginar com esse veículo. E por fim, um cierre humanizado não busca ganhar uma venda, senão ganhar uma relação. Mostra para ele que mais allá de uma venda é saber que nós outros vamos estar juntos, dar a ele a entender que no futuro, para a retoma, esse veículo ele poderia ser uma grande ventaja também e que tu estarias aí disposto a ajudá-lo. Listo, chicos? Seria isso, basicamente. Quero que tu, se chegasse hasta aqui nesse vídeo, nessa classe gratuita, que tu puedas participar de nosso Instagram, onlife.academy, e também deixa tus comentários aqui para que podamos seguir avançando. Muitíssimas graças e hasta luego.